Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 3 de julho, tá? 3 de julho. Nós estamos aí na primeira aula da segunda área, ok? Com algumas informações importantes para vocês, tá? A primeira informação importante, tá? Nós temos aula hoje, online, até o dia 3, tá? Nós temos aula no dia 10 e no dia 17. No dia 24 é a nossa segunda prova, e para quem ficar em recuperação, dia 31 de julho é a prova de recuperação, ok? Prova de recuperação é essa que é toda a matéria, tá? Lembrando que as provas, né, têm peso 4, cada uma delas, né? Cada uma delas tem peso 4, e os trabalhos têm peso 2. Bom, quanto à questão da prova, todo mundo recebeu as notas da prova? Quem é que não recebeu ainda? Quem é que não foi avaliado? Teve alguém que não foi avaliado? Deixa eu ver se eu esqueci de avaliar alguém. Não, avaliei todo mundo aqui. Todos que depositaram foram avaliados. Ok? Bom, o que vocês acharam da prova? Difícil, fácil? Complexo. Oi? Complexo. Complexa. O que é complexa? Para não dizer difícil. Difícil? Sim. Eu também achei um pouco difícil, Mas com com consulta, trabalho, gurias. Pessoal, com consulta. Que dificuldade é uma prova com consulta? Grande, Thaís. Finalmente alguém me apoiando nessa sala, né, Thaís? Depois eu te dou 2 pontinhos, sem problema, tá? Valeu, Professor. Continua assim, guria. Não, pessoal, eu achei que saiu do conteúdo que era estabelecido? Não. Não foi com base nas questões da prova? Sim. Não, eu acho assim, né? No caso, professor, questões dos exercícios, né? Das listas que você mandou. Eu acho que não foi tão difícil assim, né? Vocês querem corrigir a prova ou não? Quem Seria é que uma tem boa, interesse em professor. corrigir a prova? Eu, Márcio. Puxando a brasa, professor, aproveitando a oportunidade, puxando a brasa pro meu lado, e infelizmente eu não pude fazer totalmente com consulta, porque todos os meus materiais físicos ficaram embaixo d'água na enchente. Aham. A computador também, que a E faculdade como tinha é me que tu doado. fez a prova, então? Eu tive que baixar no celular, fazer rapidamente e tentar postar no tempo hábil. Tu fez a prova no celular? Pelo celular eu tive que fazer. Meu Deus do céu. Tu não conseguiu um notebook emprestado, é isso? Não, eu não consegui. Bom, uma pergunta que eu faço, pessoal. Vocês assistem a aula no celular ou no computador? Quem é que Eu assiste assisto no pelo celular. computador aqui da Eu sala? também fiz a prova pelo celular. Oi? Eu vejo Eu pelo assisto. celular também. Pois é, mas vocês acham... Tudo bem, o Márcio não pode assistir a aula pelo computador, porque, infelizmente, ele perdeu em função da chuva. Mas quem tem um computador, por que não usar o computador, pessoal? Para que Eu não tenho. usar o notebook? É isso que eu não entendo. É mais difícil, é mais prático o celular, é isso? É mesmo pela praticidade, mas também pelo recurso também, né, professor? Que, tipo assim, acho que nem todos têm o notebook, né? Então, o celular, infelizmente, é a única ferramenta que a gente tem para fazer as provas, ver Essa é uma questão aulas. interessante. Ver como é que é, né? O presencial é mais democrático, pessoal. O presencial
é mais plural, né, do que o online. Né? O ambiente do presencial é melhor para vocês aprenderem. Né? Infelizmente, esse semestre não vai ser presencial, mas eu sei que é muito mais confortável para vocês. A maioria de vocês está deitada, tá de pijama, tá de chinelo. Eu sei disso, que é muito mais confortável. Não precisa pegar ônibus, não precisa pegar chuva, não precisa passar frio, né? Agora, o aprendizado, pessoal, diminui muito. A qualidade do ensino diminui muito. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Fala, Márcio. Professor, eu só queria dar uma observação, né? Que assim, ó, eu me coloco ao luxo de tentar ter uma mesa, o meu cantinho de estudo com uma mesa, com uma cadeira, para mim poder me concentrar e poder desenvolver a prova mais com uma melhor performance possível. Infelizmente, nos últimos tempos não está sendo possível, porque infelizmente eu perdi computador, perdi a minha escrivaninha que eu tinha em MDF, que eu usava para estudar. Por isso que está mais complicado essa questão de poder me concentrar tanto nas aulas como no desenvolvimento das atividades. Eu sei, pessoal, esse semestre está muito complicado. Aliás, não é só esse semestre, na verdade, o Brasil, lá, a estrutura, cara, da educação no Brasil está muito precária, né? Tem muita questão complicada. E esse semestre, em função da enchente, eu sei que muitos de vocês estão sofrendo, né, em função ainda da enchente, né? Mas, assim, o que eu peço para vocês, eu não gosto muito dessas palavras da moda, resiliência, empoderamento, não sei o quê. Na verdade, gente, na verdade, assim, ó, é batalhar, é buscar. Para alguns é mais difícil, para o Márcio é mais difícil, para a Alessandra eu sei que é mais difícil. Tá? Para alguns vai ser mais difícil esse período, né, e a quebra do paradigma, né, a transformação, né, para uma vida melhor. Né, por quê? Porque as condições, né, ficaram ruins. Mas nunca deixem de lutar, nunca deixem de olhar para frente, olhar para um horizonte melhor. Né? É um horizonte melhor que vai dar para vocês futuro. E eu tenho certeza, né, pelo que eu conheci de vocês nas aulas presenciais, a maior parte de vocês tem total condições. Eu gostei muito da turma de vocês, eu acho a turma de vocês muito boa mesmo, a qualidade muito interessado, vocês ali na frente, ali na frente da sala de aula, a Yasmin, a Thaís, a Alessandra, né? E todos vocês, o Ricardo, né? Não sei se a Angélica está na sala também, a Giovana. Ou seja, pessoal, não desistam. Eu sei que está um momento ruim, né? Está muito ruim para vocês, né? Mas ruim com a faculdade, muito pior sem ela. Então, faculdade é uma coisa que vocês conquistaram e não joguem fora isso. Fala, Alessandra, desculpe. Professora, eu tenho uma dúvida que já 2 colegas me perguntaram. Sim. As aulas, elas não vão voltar para ser presencial neste momento, né? Em questão da prova ali, vai ser online ainda. A prova? Isso, a segunda esse prova. semestre eu fui na faculdade hoje, tá? Uhum. Não, o pessoal não está afim de voltar presencial, tá? Pelo que eu senti. Então, esse semestre vai ser online mesmo. Só semestre que vem vai ser presencial. Certo, Então, obrigada. assim, infelizmente, né, para vocês, para mim está muito cômodo. Olha aqui, ó, que maravilha. Eu estou aqui na poltrona, tomando chazinho. Para mim é maravilhoso isso. Agora, será que é bom para vocês? É isso que eu penso, né? Será que é bom para o ensino? Mas, pelo que eu senti, né, vocês têm o representante de vocês nas reuniões, né? O representante de vocês tem direito a voto, né? E pelo que eu entendi, ele é a favor também, é a representante, acho que é Júlia o nome dela, ela é a favor do... Na verdade, ela nem era muito a favor de voltar às aulas, né?
mas ou pelo menos voltar em condições melhores para todos. Mas de qualquer forma, né, a gente voltou, mesmo que de forma online, tá? E o mundo, pessoal, hoje eu passei pela URGS, já vou te dar a palavra, Giovana. Hoje eu passei na frente da URGS ali às 7 horas, na frente da Faculdade de Direito, na Faculdade de Administração e Economia, tá tudo online também, pessoal, tá tudo online, tá? A maior parte das aulas do direito, da economia, da administração, da contabilidade estão online. Fala, Giovana. Eu acho, professor, a Júlia até pode ser, né, a que representa os alunos de administração, mas eu acho que a administração em um todo, até porque ela faz administração pública. E sobre a URGS, eu já descobri que a enfermagem, alguns cursos, na verdade, já voltaram presencial. Na verdade, ficou a critério dos professores, né? Escolherem se vão fazer presencial, se vão fazer híbrido, se ficar 100% no IAD. Sim. É que a URGS não foi afetada na sua estrutura, né, na sua unidade, nos seus prédios, né, só aqui na Washington Luiz, né, o resto não. Mas eu sei que muitos professores da administração, principalmente do direito, da economia, estão fazendo online. Tá? Mas o que eu posso falar para vocês, tá? Que esse semestre vai ser online, tá? E que semestre que vem a gente volta presencial. A princípio é isso, tá? Qual é a minha opinião sobre tudo isso? Eu sou a favor do híbrido. O que é o híbrido? Tu tem ali, vamos supor, 18 encontros, tá? Dos 18 encontros, tu faz 12 presenciais e 6 online, tá? Quando é que tu vai fazer online? Quando tiver muita chuva, muito frio, quando for uma aula de revisão, entenderam? Aí tu pode fazer online, né? E aí e os outros encontros tu faz presencial. Para mim esse é a melhor solução no futuro. Mas não sou eu que decido, né, pessoal? Tem conselho, tem universitário, tem toda uma estrutura aí que decide isso aí. Tá bem? Podemos começar a aula? Mais alguém gostaria de falar? Sim ou não? Acho que não, professor, pode começar a aula. Então vamos lá. Pessoal, nós estamos numa cadeira que a gente está falando sobre economia da saúde, pincelando com algumas coisas da área de economia geral, tá? Uma das coisas que é muito importante quando a gente fala em mercados de bens e serviços, inclusive de mercados de bens e serviços em saúde, é a chamada assimetria de informação, tá? O que é essa tal de assimetria de informação? Muitas vezes, tá, pessoal, os mercados são assimétricos, tá? O que é um mercado assimétrico? É quando uma das partes tem mais informação do que a outra parte, tá? E quando isso acontece, o contrato, a negociação, né, a relação comprador-vendedor torna-se desigual, torna-se desequilibrada, tá? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que vocês vão gostar aqui. Alessandra, tem namorado, namorada? Sim. Tem namorado ou namorada? Namorado. Tá. Como é o nome do rapaz? É Douglas. Coitado desse homem. Só. Quanto tempo tu tá com ele, Alessandra? Acho que uns 4, 5 anos já. De certa forma, tu tem um contrato com ele. Um contrato de namoro, de relacionamento. Concorda ou não? Concordo. Tá. Eu te pergunto, tu tá 4 ou 5 anos com ele. Tu já conhece o Douglas, né? Sim. Ele não tá por aí pra gente falar mal dele, né? Não tá. Ufa, graças a Deus. Tu sabe se ele é higiênico ou não, né? Se ele toma banho ou não. Se Sim. ele é trabalhador ou não. Se ele Sim. bebe ou não. Se ele é mulherengo ou não. Concorda? Concordo.
Por quê? Porque tu tem muito tempo de relacionamento com ele. Assim Isso. como ele conhece as tuas características, né? As tuas virtudes e os teus defeitos. Concorda? Concordo. Por quê? Porque tu tem um longo tempo de relacionamento com ele. Vou te Sim. dar uma boa notícia, Alessandra. Se tu vier um dia ter... Tu não mora com ele ainda. Não, ainda não. Tu mora na casa dos teus pais, né? Sim. Opa, já vou te dar uma boa notícia, tá? Se tu vier um dia ter uma união estável, casar com ele, provavelmente vai dar certo. Por quê? Sim. Porque as informações não estão muito assimétricas, ou seja, ambas as partes conhecem um ao outro. Né? Eu sempre disse para minha esposa queria casar. Sabe quantos anos de namoro eu tive com ela? Ah, acho quase uns 7? 9 anos. Nossa. Deu certo, né? Estou casado até hoje. Por Coisa quê? boa. Porque diminuiu a simetria de informação. Ou seja, quem é que gosta de assistir o Big Brother aqui na sala? Eu gosto. Eu. Giovana, tu gosta de assistir. Assistiu o último Big Brother, Giovana? Sim. Quem é que ganhou? Davi, não foi? Foi. Tá. Como é que é o Big Brother? Na primeira semana do Big Brother, todo mundo finge que é amiguinho, não é isso? Todo mundo finge que é bonzinho. Sim. Que mais? Me ajudem aí. Não tem briga, não tem nada, né? Todo mundo, é só sorrisos. Daqui a pouco, quando passa 2, 3, vem o primeiro paredão, o segundo paredão, assim por diante, né? O que acontece? As pessoas vão se afastando, começam a ter menos afinidade, vão se E as pessoas vão mostrando o seu real, o que realmente são, concorda? Embora muitas delas, hoje em dia, muitas delas são treinadas, né? Dizem que, inclusive, elas fazem treinamento antes para a competição, não é isso? Sim, que cria um personagem. Hã? Que cria um personagem. Cria um personagem e tal. Mesmo assim, esse tal de Big Brother não é meio ano quase, começa lá em janeiro, vai até maio, não é isso? São 100 dias, né? Quase 3 meses. Mais de 3 meses, tá? Chega uma hora no final que cada um começa a mostrar o que realmente é, concordam ou não? Sim. Opa, no final do Big Brother, as pessoas identificam exatamente quem são. Por quê? Porque diminui a assimetria de informação. Né? Cada um sabe exatamente como o outro pensa, como o outro age, quais são as virtudes, quais são os defeitos de cada um deles. E o próprio público que está assistindo sabe, né? Embora a gente sabe que a Globo lá fica editando, concordam? Sim. Né? Eu tinha um primo da minha esposa que pagou o tal do 24 horas do Big Brother. Alguém paga aí 24 horas do Big Brother, hein? Eu não paguei, mas tinha na minha TV, então eu não assisti esse, mas o da Juliette eu assistia quase 24 horas. 24 horas. Bom, aí... Desempregada, né, Sor? Fazer o quê? Ali 24 horas. Tu é corajosa, hein, Giovanni? Tá louco. Ali não tem edição, concordam ou não? Joana, Alessandra, Márcio, ali não tem edição. Né? Opa, ali tu consegue identificar claramente a pessoa. A pessoa pode enganar por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas quando começa muito tempo, a pessoa começa a revelar o que ela é. Assim, então, para a Alessandra, vou te dar uma ótima notícia. Mais 5 anos de namoro com o Douglas e o casamento vai ser perfeito. A relação vai ser simétrica. Fala, Joana. Professor, mas isso que tu tá falando, eu namoro há 2 anos. Nos primeiros 6 meses, eu mostrei pro meu namorado quem eu era. Eu menti no início do namoro, dizendo que era uma pessoa calma, pacienciosa. Depois eu tava surtando. Tanto que a gente tá junto, tentou a gente quer casar, né? que era tranquila e tal. Uhum. Mas e ele passou tentou disfarçar que não era mulherengo, essas coisas, ou não? Claro que ele não é. Ele é muito...
Ele é o oposto de mim. Eu sou muito agitada, eu faço 300 coisas ao mesmo tempo, ele é tricalmo. Em 6 Viu? meses de namoro, eu achei que ele ia me largar porque eu dei o primeiro surto já. Segura, guria. Mas é isso, justamente é isso. À medida que vocês têm um relacionamento. Aliás, eu tô brincando, a gente tá brincando, isso aqui é teoria, tá? Teoria da informação assimétrica. Depois eu vou dar outros exemplos. Tem estudos que mostram que quanto maior o tempo de relacionamento pré-marital, né, antes do casamento, maior é a probabilidade de sucesso do casamento. Essas coisas assim de o cara conhecer 2, 3 meses e já casar com a outra pessoa, geralmente não dá certo. Entenderam? Por quê? Porque há uma assimetria de informação muito grande. A pessoa não conhece a outra o tempo necessário para realmente saber se aquela pessoa é a pessoa adequada para se relacionar. Então, o que mostra aí o tempo? Né? O tempo vai reduzir a assimetria de informação. Fala, Vivian. Eu não só dizer que isso é verdade. Casar com pouco tempo é a pior furada que a gente pode fazer na vida. Foi inventar de casar com 2 meses de namoro, não durou 1 ano o casamento. Se tivesse escutado a nossa aula, não teria feito isso, viu? Viu como economia é importante até para o casamento, gurias? Então, saibam que mas e parece bobagem isso, mas é verdade, tá? Bom, vou dar outro exemplo agora, tá? Falei do casamento, né? Vou falar de outro exemplo de contrato, tá? Uma compra e venda de um carro usado. Eu pergunto, quem sabe mais sobre o carro usado? O comprador ou o vendedor? O comprador? O vendedor? O vendedor. vendedor, né? O vendedor. Né? O vendedor sabe se ele cuidava ou não do carro, se ele trocava o óleo no período certo, se ele botava a gasolina, né? Se ele, impostos adequados, se ele fazia revisão, se ele, quando ia para a praia, não colocava o carro na areia, né? Se ele não fumava dentro do carro, se ele não forçava demais o motor, ok? Se ele não modificou, por exemplo, o velocímetro, né? Dizendo que o carro tem 30 mil, quando na verdade tem 90 mil, por exemplo. Quem sabe muito mais sobre as condições do carro é o vendedor. Todo mundo concorda? Sim. Tu não tem uma relação assimétrica aqui entre comprador e vendedor? E aí, como é que fica o comprador nessa história? Será que eu compro esse carro? Será que esse carro é bom? Ou será que esse carro eu vou comprar esse carro que está cheio de problema? É uma dúvida, né? Nem tudo que está no carro a gente consegue identificar. Algumas coisas a gente consegue identificar, se o carro está batido ou não, se o barulho do motor é bom ou não, né? Se tem algum conhecimento. Mas algumas outras informações do carro, tu vai ter que confiar no vendedor, entendeu? Entenderam? Tu tem uma relação assimétrica. Você sabe como é que acontecia antigamente? Já ouviram falar de classificados? Jornal tinha classificados. Sabe o que é isso, pessoal? Os mais novos? Sim, tu Sim ou não? anunciava as coisas pelo jornal. Era um anúncio que tinha no jornal, né? Hoje os anúncios são aonde? No Facebook, no Twitter, não é isso? Instagram. Antigamente, os anúncios eram. Sabe como é que a pessoa queria vender um carro? Dizia carro de único dono, carro de viúva, carro de médico. Por que esse tipo? Porque tu estava sinalizando para o teu potencial comprador que aquele carro era um carro confiável,
Sim, carro de viúva. Não estou falando sério. Se vocês pegarem. Pouca quilometragem, né, professor? Pouca quilometragem, se era uma viúva, significava que era um bem mais preservado do que de qualquer outro proprietário. Antigamente se falava sobre isso. Exatamente. Por quê? Porque tu estava sinalizando para o comprador do carro, olha, esse carro foi bem cuidado, esse carro foi pouco usado. Carro de médico, o que tem a ideia do médico? Médico é responsável, médico é preocupado com a vida, médico é isso, tal. Tem boa formação. Opa, então se o carro é de médico é porque ele cuidou bem. Nem sempre é verdade isso, né? Hoje em dia a gente sabe que não. Mas, né? Único dono, e por aí vai, né? Tu tinha uma série de coisas, de sinais que tu dava para tentar vender o carro. Nem sempre esses sinais eram verdadeiros, né? Eram confiáveis, eram críveis, né? Eram confiáveis, crível, confiável. Mas, né, se a pessoa acreditava no vendedor, muitas vezes o negócio saía, né? Via de regra, pessoal, o que acontece com o mercado... Onde é que a gente... Antigamente, já ouviram falar ali do Big da Sertório? Sim. Sim. Sábado de manhã, eu não sei se tem mais, tinha uma feira de carros usados. O pessoal levava... Não tem mais lá, professor. Não tem mais? Não tem mais. Onde é que fazem agora? Que eu saiba é nos domingos. É domingo, é? É nos Mas domingos. antigamente tinha, era os sábados lá. Era ali e um pedaço da Sertório que pegava até lá mais adiante, início ali do Sarandi. Eu me lembro que uma vez eu fui lá olhar os carros. Não sei se é sábado ou domingo, mas tinha. Tá? Isso aí faz uns 20 anos atrás que eu fui lá olhar. Não sei se tem mais. Bom, mas o que tinha naquela feira ali? Um monte de carro, né? Concordam ou não? Aí, vamos supor, tinha um Gol 2005. Quanto é que deve estar um Gol 2005, tabela FIP? Sabem o que é tabela FIP? Uns 14 mil. Sim. Tabela FIP é o que está na tabela, a tabela de preço dos carros, de acordo com o modelo, o Qual ano, Gol que a você quer ver, potência. professor? Oi? Qual Gol que você quer ver? Gol 2005. Tá. Em base de 12.719, a tabela FIP. Tá, vamos botar que a tabela... 13 mil para arredondar, tá bem? Aí o cara ia lá... Vamos lá, 2 vendedores iam lá no Big da Sertório vender. Cada um com o seu Gol 2005. Um deles era extremamente cuidadoso, foi extremamente cuidadoso, fez revisão, cuidava do carro. Sabe aquele cara que bota estofado no carro para não... Bota capa no carro para não estragar o estofado? Que mais que ele botava gasolina sempre no mesmo posto. Quando ele voltava, ele ia para a praia e voltava da praia, a primeira coisa que ele fazia, ele levava lá para lavar o carro, tirar toda aquela areia, aquele sal acumulado, né? Para evitar ferrugem, assim por diante. Puxa, esse cara tá lá, chegou sábado de manhã e olhou lá o preço FIP, 13 mil, tá bem? O outro chegou também com o seu Gol. Um carro muito semelhante na aparência muito semelhante. Só que era um cara descuidado, era um cara que quando ia para a praia, botava o carro... Sabe aqueles caras que fazem churrasco na beira da praia? Sim. Sim. Né? Que mais que o cara fazia? Cavalinho de pau. Oi? Cavalinho de pau. Cavalinho de pau. Fumava dentro do carro. Não trocava o óleo bem depois do estabelecido. Em vez de trocar a cada 5 mil, trocava a cada 20 mil. Né? Forçando o motor, estragando o motor. Nem tudo tu consegue identificar, né? Aí eu pergunto, os dois chegam lá com o preço FIP, tá? Aí a pessoa que vai comprar o carro, ela não sabe, ou ela não consegue identificar claramente qual é o carro
que ela vai comprar, se é do vendedor A ou do vendedor B. Mas, via de regra, o que acontece? O vendedor que cuidou do carro vai chegar e dizer, puxa, eu vou ter que vender por esse preço, eu cuidei tão bem do carro, eu vou botar um preço mais alto. Eu vou botar 14 mil, 15 mil. Porque o meu carro é um carro mais cuidado, mais melhor, com maior revisão, né? Ou seja, eu acho que o meu carro vale mais. Como o comprador não consegue diferenciar entre um carro bom e um carro ruim, muitas vezes, sabe o que acontece? Aquele cara que tem o carro bom não coloca o seu produto à venda. Por quê? Porque ele vai ter que vender por um preço que é inferior ao valor do carro. Né? Porque o vendedor não consegue, o comprador, melhor dizendo, não consegue diferenciar a qualidade dos carros que estão ali no Big. Ele só vai olhar o preço FIPE. Via de regra, os carros bons são, entre aspas, expulsos do mercado. Sabe o que vai fazer esse cara que tem um carro bom, que tem um carro bem cuidado? Ele vai pensar assim, puxa, eu vou vender esse carro, olha só tem porcaria aqui. A maior parte desses carros, eu conheço aquele comprador, aquele vendedor, né? É meu amigo, amigo de um colega meu, né? Nunca cuidou desse carro. Puxa, eu vou ter que receber o mesmo valor do que aquele cara lá que não teve cuidado com o carro. Né? Só que o comprador não sabe essa informação. Né? O comprador tem uma informação assimétrica. Tá? Então, via de regra, como tu tem uma informação assimétrica, os carros bons saem do mercado. Só ficam os carros ruins. Ah, professor, e o que vai fazer o vendedor do carro bom? Normalmente ele fica mais tempo com o carro, ou ele passa para o filho, ou o vizinho que, lá do prédio que mora com ele, ou da casa ao lado, que conhece né, o vendedor do carro, faz uma proposta e diz, não, eu pago um preço mais alto porque eu sei que o senhor cuida, eu sei que o senhor deixa na garagem, eu sei que o senhor faz a revisão. Entenderam? Então, esse carro, via de regra, não vai entrar no mercado. Só fica os carros ruins. E aí tu tem um mercado que funciona mal. Tá? Um mercado que funciona de forma ineficiente. Então, quando eu penso em mercados assimétricos, com informação assimétrica, eu penso em mercados que funcionam mal. Aqui, pessoal, vocês estão vendo duas palavrinhas aqui, ó. Para aí ver. Ó. Vamos ver se eu achei aqui. Seleção adversa e moral rasa. O que é o seleção adversa e moral rasa? Já vou explicar para vocês aqui. Eu pego aqui. Tá. Observe o seguinte. A Alessandra agora está namorando o Douglas 4 anos, né, Alessandra? Isso. Tá. É pré-contratual. Se a Alessandra casar no religioso, no civil, ou simplesmente casar a união estável, né, tiver uma união estável, ó, onde é que nós vamos estar? Estou passando o mouse aqui. Ela vai estabelecer um contrato com o Douglas, concorda? Tu vai morar com ele. Certo? Sim. Então, tu tem uma relação pré-contratual com o Douglas, por enquanto tu está namorando com ele. Depois tu vai formar um contrato, vai morar junto com ele, tu vai ter uma relação pós-contratual. Pré-contratual, tu tem um problema de informações ocultas. O que eu falei do casamento? O que eu falei do namoro? Quando o namoro é muito rápido. Tu não tem informações ocultas? Sim. O que eu falei do Big Brother? Esse é o chamado problema de seleção adversa. Tem uma palavra aqui, ó, hidden information. Hidden, em inglês, é oculta, escondida. Então, seria informação escondida. Se o tempo de namoro é muito grande, ou se a sinalização, se a informação... Lembra que eu falei da viúva?
que eu falei do carro de médico, carro de único. Se a informação é confiável, essas informações ocultas diminuem, tá? Depois de assinado o contrato, tu tem o problema pós-contratual que nós vamos ver, né? Por exemplo, tu pode mudar o comportamento. Né? É muito comum, por exemplo, em casamentos, né? A pessoa, em casamentos, geralmente quando o casamento é muito rápido, a pessoa tem um comportamento antes e um comportamento depois. Vou dar outro exemplo agora na nossa área aqui, na área da saúde, tá? Eu pergunto, quem é que tem mais informação? Vê se eu acho aqui a lâmina, só um pouquinho. Um pouquinho. Tá. Estão olhando a lâmina aqui? Eu pergunto, quem é que tem mais informações sobre a saúde? É a seguradora? É o plano de saúde? Ou o segurado? Segurado? É o segurado. Né? O segurado tem mais informações do que a seguradora. E o que a seguradora... A seguradora tem uma questão aqui de ética na área da saúde, tá? A seguradora não pode perguntar para o Ricardo, que vai fazer o plano de saúde, se o Ricardo tem AIDS, tá? Se o Ricardo tem alguma doença contagiosa. Se o Ricardo, por exemplo, ele tem doenças autoimunes. Esse tipo de informação, por uma questão ética, a seguradora não pode perguntar. Concordam ou não? Mas vocês fazem assinar atualmente um contrato de registro de doenças pré-existentes quando tu faz o contrato. Como assim registro de doenças pré-existentes? Quando tu faz o contrato, tu preenche um questionário e ele é protocolado isso em contrato. E a partir do momento que, se tu fizer o contrato, tu ainda está dentro do período de 2 anos e houver qualquer tipo de tratamento de uma doença que o convênio vê como pré-existente antes do contrato, tu não tem seguro. Tá, mas tu é obrigado a dizer as doenças que tu tem pré... Ah, não. Tipo, eu tenho reumatismo e na hora de fazer o meu contrato eu não informo. E 1 ano depois eu começo a fazer um tratamento médico. Se for detectado que essa doença, devido à estatística, ela for dentro do período, eu não tenho direito àquele tipo de tratamento dentro do seguro. Ótimo, Thaís. É isso que é legal. Algumas doenças, a AIDS tu não pode exigir isso. Não, porque daí discriminação, né, entra numa série, entre outras questões jurídicas. Perfeito. É isso. Ótimo, Thaís. Excelente contribuição. O que tu está dizendo, Thaís? No momento que a empresa, que a seguradora aplica o questionário, o que ela está querendo? Ela está querendo diminuir o problema pré-contratual. Ela está querendo diminuir o problema de seleção adversa. Ela está querendo diminuir o problema de informação oculta. Ou seja, ela está dizendo para ti, olha, nós vamos assinar um contrato, mas as informações que tu tem não podem ser escondidas, não podem ser ocultas. Tu vai ter que apresentar essas informações e elas serem verdadeiras, sob a pena, sob o risco de tu não ter direito ao plano de saúde, ao tratamento, não é isso? Anda acontecendo, isso mesmo, o que anda acontecendo agora dos últimos anos é que, por exemplo, as pessoas que têm problemas oncológicos, que logo que descobrem, vão lá, fazem um contrato e omitem na hora do contrato. Passam 6 meses ou 1 ano, vão camuflando aqueles sintomas. Começa a fazer tratamento pelo SUS, aquela história toda, para depois inserir para dentro do convênio. Quando ela tenta inserir dentro do convênio, o convênio tranca, porque vai pedir sempre
o primário, né? O câncer primário. E daí lá no PET-CT vai aparecer quando é que foi o primário do paciente, mais ou menos em quanto tempo atrás. E daí é quando o convênio foi antes da tranca. assinatura do contrato. Isso mesmo, o convênio tranca. Bom, aí, claro, Entra em aí ocorre uma judicialização, né? Mas judicialização, né? entra em judicialização, daí é outro processo, mas a gente já viu no hospital e ali com os médicos que eu trabalho, isso não é muito difícil de acontecer. É exatamente isso, pessoal. Excelente, Thaís. O que acontece? Bom, aí teria que o contrato tem que estar bem claro, a justiça tem que estar bem clara para quem vai dar ganho de causa. Novamente aqui, pessoal, tem que ficar bem claro. A gente aqui não está fazendo juízo de valor, tá? A gente não está dizendo que quem está certo ou quem está errado, tá? Se a pessoa fez isso, ela tem os seus motivos. Não vamos também criticar a pessoa que tem esse tipo de comportamento. Por exemplo, tá? Uma mulher que queira engravidar, né? Faz lá o planejamento familiar com o marido, lá, com o companheiro, e, olha, vamos engravidar em 2025. Aí ela diz o seguinte, eu não quero fazer pelo SUS, eu quero fazer com um plano de saúde, eu quero ter um pré-natal bom. Né? Ótimo, né? Então vou começar quando eu engravidar, eu vou contratar um plano de saúde. Eu não vejo nada de errado nisso, concordam? Porém, o que ela está fazendo? Ela está, de certa forma, se beneficiando de uma situação. Ela fez um planejamento específico para ter atenção, para ter o atendimento, para ter o pré-natal do plano de saúde. O que pode fazer o plano de saúde para evitar esse tipo de comportamento pré-contratual? Pode estabelecer um prazo de carência. Entenderam? O que é o prazo de carência? O prazo de carência, olha, 6 meses, 9 meses, tu não vai ter direito ao pré-natal. Né? Para que a pessoa para que a pessoa cobre, para que a pessoa pague pelo menos um valor, alguns meses, para ter direito à assistência a essa terapêutica, a esse cuidado. Entenderam? Sim. Novamente, não estamos fazendo aqui juízo de valor, se está certo ou está errado. O que a gente está avaliando é a eficiência do contrato, se o contrato é eficiente. E aqui nós temos, assim como no casamento, assim como no caso do carro, da compra e venda do carro, o mercado de saúde, o plano de saúde é um contrato de compra e venda entre seguradora e segurado. E quem tem mais informações é o segurado, é o indivíduo. O indivíduo sabe a sua condição de saúde melhor que a seguradora. Então, quando a Thaís fala, olha, tem que fazer a pessoa tem que responder uma série de perguntas antes de assinar o contrato, o que a seguradora está buscando? A seguradora está buscando diminuir a assimetria de informação pré-contratual. Está querendo diminuir a diferença, a desigualdade de informação pré-contratual. Por que a seguradora faz isso? Faz claramente com o objetivo de tornar o contrato mais justo, tornar o contrato mais equilibrado. Tá ok até aqui? Sim. Tá? Novamente, eu não estou aqui defendendo nenhum dos lados, tá? Senão, professor, tu está defendendo o lado A ou o lado B. Não, eu estou fazendo uma análise teórica sobre o problema dos contratos, tá bem? Fala, Thaís, pode falar. Professor, até falando sobre a análise, né, os convênios, eles também têm essa noção, né, tanto é que o plano de saúde para mulheres, por exemplo, mulheres que não têm filhos numa certa idade, o plano é um pouco mais caro para esse caso, já prevendo que ela pode estar se preparando, né? Atualmente, aqui no Rio Grande do Sul, entrou um convênio nos últimos 2, 3 anos, onde só trabalha com idosos. Esse convênio é um dos convênios mais acessíveis para idosos, mas
ele já tem um cálculo estabelecido visando os possíveis altos gastos que eles vão ter com seus pacientes. Então, assim, eles não são enganados de forma alguma, né? Eles conhecem bem o seu público e alinhavam muito bem seus contratos. Sim, tanto é assim, né? Os convênios, os seguros trabalham com faixas de etárias. Quando tu sai, por exemplo, de 50 para 55, de 55 para 60, 60 para 65, aumenta o valor do contrato, do plano. Concordam ou não? Sim, dobra. Por quê? Tem lógica, né? Por que dobra? Não sei se dobra ou aumenta 20%. Aumenta em função dos altos gastos, né? Porque quanto mais velho a gente fica, maior é a probabilidade de doenças. Novamente, eu não estou fazendo juízo de valor, isso é um fato, pessoal. É uma realidade. Nós somos um organismo vivo. O ser humano é um organismo vivo. E esse organismo tem um ciclo de vida. Assim como uma empresa tem um ciclo de vida, assim como uma planta tem um ciclo de vida, assim como um cachorro lá, em média, vive, sei lá, dependendo do cachorro, 10, 14, 18 anos, né? Dependendo do tamanho do cachorro, da raça do cachorro, nós também. Né? Em geral, assim, se fala que o ser humano, né, biologicamente, ele está preparado para viver com muito boa vontade 100, 110 anos. Mais do que isso, é muito difícil o teu organismo chegar a uma idade superior a que a expectativa média da população é bem menor que isso, né? Os homens têm uma expectativa média de 70 e poucos, as mulheres um pouco mais. Bom, mas por que eu digo isso? Porque é o seguinte, quanto mais velho a gente fica, maior é a probabilidade de tu ficar doente. Quanto maior a probabilidade de tu ficar doente, maior é a demanda por bens e serviços em saúde. Quanto maior é a demanda por bens e serviços de saúde, mais caro fica para o plano te manter dentro do plano. Concordam? Sim. E aqui tem um detalhe interessante. Prestem atenção no que o professor vai falar. Um plano, geralmente, ele engloba, novamente, por favor, que entendam, por isso que eu gosto da aula presencial, tá? Que não é juízo de valor. Quando a gente elabora, quando tu tem um plano, vamos supor que nesse plano tu tenha 1.000 pessoas, tá? Dessas 1.000 pessoas, 600 pessoas são da idade ali que vai dos 20 aos 50 anos. O professor tem 55, tá? E 400 pessoas têm 50 anos ou mais, 60, 65, 70, assim por diante, ok? Ótimo. Se tu estabelece o mesmo preço para as pessoas mais jovens, e aí eu vou colocar barra mais saudáveis, do que para as pessoas... Tu estabelece o mesmo preço para as pessoas mais jovens, barra mais saudáveis, na comparação com as pessoas mais velhas, menos saudáveis, eu pergunto, quem é que vai querer se manter no plano de saúde? As pessoas mais velhas ou as pessoas mais jovens? Os mais idosos. Mais velhos. Os mais idosos. Só que aí tu gera um problema, pessoal. Tu gera um problema, tá? Qual é o problema? Se essa proporção começar a mudar, vamos supor, os mais jovens saem e os mais velhos entram. Aí, passado um ano, nesse mesmo plano de saúde, dos 1.000 que fazem parte do plano, 700 têm mais de 50 anos. 300 têm menos de 50 anos. Eu pergunto, o custo do plano de saúde vai ser maior ou menor? Maior. E a consequência disso qual é? Elevação do plano de saúde? A consequência é que o plano de saúde vai reajustar o preço do plano, concordam? Sim. Em vez de ser 2.000, sei lá quanto é que está o plano de saúde, vamos supor que seja 2.000 por mês, vai ser 2.500. E quanto maior é o valor do plano de saúde,
mais ele desequilibra essa proporção entre saudáveis e não saudáveis. Quanto mais alto for o valor do plano, né, o que vai acontecer? Menos pessoas jovens vão estar dispostas a pagar e mais pessoas idosas vão participar do plano. O plano começa a ficar totalmente desequilibrado. Vai chegar uma hora em que a situação fica insustentável. Né? Por quê? Vai ter muita gente velha, muita gente, entre aspas, não saudável, para pouca gente saudável. Quando isso ocorre, o custo do plano é excessivamente alto. O que fazer para isso é o que os planos... Já vou te dar a palavra, Silvana. É o que os planos fazem. O que os planos fazem? Os planos estabelecem um valor diferenciado por idade. Quanto maior a idade, maior é o valor que tu tem que pagar ao plano. Fala, Silvana. É o caso do IP, então. O IP é um dos planos que tem mais dívida com os hospitais. Sim, quem tem IP. Não, o problema do IP é outro, tá? O problema do IP é o seguinte, eu sou IP, tá? A vida inteira fui IP, meu pai era funcionário público, eu sou funcionário público, então o IP é uma outra coisa. O que acontece com o IP é o seguinte, o IP, infelizmente, a gestão, nós temos um curso de gestão, tá? A gestão do plano de saúde, o IP é um plano de saúde do estado do Rio Grande do Sul, foi muito mal feita. Vou dar um exemplo, tá? O que acontece no IP? Tu pode ter quantos dependentes tu quiser, tá? Por exemplo, sabe o que acontecia no IP? As pessoas, por exemplo, a avó, o vô era funcionário público, a mãe e o pai não eram funcionários públicos. Sabe o que acontecia para a criança ter alguma cobertura do plano do IP, para se tornar dependente da avó, né? A família ia na justiça e dava a guarda da criança para os avós. E aí a criança tinha direito ao IP como dependente. Então, o IP teve uma série de fraudes, uma série de... Os reajustes dos valores não foram adequados com a realidade econômica financeira, com o aumento do preço dos bens e serviços de saúde. Então, infelizmente, o sistema, né, o plano de saúde do IP, que é o meu plano de saúde, ele hoje quebrou. No modelo que está, ele não tem como funcionar. Né? E isso afeta a qualidade do plano de saúde. Né? Muitos médicos que não querem mais atender pelo IP, muitos hospitais que também não querem atender pelo IP. Né? Por quê? Porque houve um desequilíbrio. Né? Houve muita gente que utilizou de artifício, de circunstâncias legais, possíveis, mas que onerou demais o IP, né? Aumentou muito os custos sem aumentar a arrecadação na mesma proporção. Então, o IP, infelizmente, é um plano de saúde que foi muito... vocês serão gestores, vocês serão trabalharão em gestão, poderão ser funcionários do IP. O problema do IP foi esse, né? Foi uma má gestão do plano de saúde. Entenderam? Sim. Quer falar mais alguma coisa, Silvana? Não, tranquilo. Obrigada, professor. Estão entendendo, então, o quanto que a simetria de informação afeta o funcionamento do mercado? Então, como disse a Thaís, olha, tu tem que diminuir a informação oculta. Tu tem que diminuir a informação, a desigualdade de informação entre as partes que estabelecem o contrato. Nesse caso, as partes que estabelecem o plano de saúde. Vou dar outro exemplo para você. Depois eu vou voltar para o plano de saúde e falar mais coisas do plano de saúde, tá? Quem é que tem carro aqui na sala? Alguém tem carro?
Eu tinha passado. Tu vendeu o carro, é isso? Sim, nas enchentes. Ah, perdeu o carro? Sim. Pô, mas, pô, que coisa chata, hein? Tu não tinha seguro? Não, senhor. Tá, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de carro, tá? O que acontece com o carro? Carro tu pode fazer seguro ou não pode fazer seguro. Eu já tive carro, tá? E não tive seguro. E fui roubado, foi furtado. Meu carro foi furtado e eu nunca mais achei, tá? Perdi o carro. Eu tinha um Uno, tá? Era uma coisa mais bonitinha. Cuidava pra caramba daquele Uno. O que eu fazia? Colocava trava, colocava corta-corrente, colocava correia e mesmo assim fui roubado. Né? Roubado não, fui furtado, né? Porque eu não estava naquele momento. Quando eu cheguei ali na rua, o carro não estava mais, já tinha sido furtado. Né? Bom, a partir dali, eu comecei a fazer seguro. Né? Depois de algum tempo, eu juntei dinheiro, comprei outro carro e comecei a fazer seguro. Mudou o meu comportamento, pessoal. Eu não compro mais, não faço mais corta-corrente do carro, eu não boto mais cadeado no carro. Tinha uma trava chamada Doberman. Alguém se lembra dessa trava Doberman? Que tu botava no câmbio? Ouviram falar da trava Doberman? Sim. Né? O professor fazia... A partir do momento que o professor fez seguro, o professor mudou de comportamento. Ó, o que o professor está dizendo aqui? Ó? O que o professor está dizendo? Que o professor tinha um comportamento, ó, ver se eu acho aqui. Onde é que está? Ó, que o professor tinha um comportamento pré-contratual. Quando o professor não tinha seguro, né, o professor era todo cuidadoso, botava tranca, mesmo assim não adiantou, tá? Botava tranca, botava botava corta-corrente, botava um monte de coisa, né? Muitas vezes botava o carro no estacionamento, né? Pagava estacionamento, principalmente quando o professor saía à noite com o carro. Né? Por quê? Porque o professor não tinha seguro. Antes do contrato, antes do seguro, o professor tinha um tipo de comportamento. Após fazer o seguro, o que o professor fez? Mudou o comportamento. Hoje em dia, como eu tenho seguro, eu saio, não me preocupo tanto com o carro. Né? Claro que não vou deixar o carro aberto, nada disso, né? Mas não corrente, não tenho cadeado, não tenho corta-circuito lá, cortando a parte elétrica. Não boto o carro, a não ser que seja um lugar muito perigoso, não boto o carro no estacionamento quando saio à noite. Opa! Mudou o comportamento do professor. Então, eu tive um comportamento antes do contrato e outro comportamento depois do contrato. Por quê? Porque agora eu tenho garantias, eu tenho o seguro. Estão entendendo? Sim. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho informação assimétrica, eu muitas vezes posso ou esconder a informação, isso aí é um problema pré-contratual, ou eu posso simplesmente mudar de comportamento depois do seguro. Quem é que lê para mim aqui o que está na lâmina aqui? Alguém pode ler? Seguros contra acidentes automobilísticos. As empresas de seguro fixam custos de seguro mais altos em virtude de maior probabilidade de ocorrência de acidentes automobilísticos em certas faixas de idade. A seleção adversa se manifesta no fato de que os motoristas mais cautelosos e prudentes terão desincentivos em adquirir o seguro e em que a maior parte dos adquirentes de apólices serão os mais propensos a acidentes, aumentando as despesas das empresas de seguro. Isso aqui é importante. As seguradoras não têm
muita informação sobre o segurado. O que as seguradoras me perguntam toda vez que eu vou fazer o seguro? Primeira coisa que elas querem saber, a minha idade. Por que isso é importante para a seguradora? Por causa da idade, o senhor pode ser mais moderado. As pessoas mais velhas... Geralmente, a pessoa mais velha é a pessoa mais tranquila, tem uma direção mais tranquila, né? Não vai fazer racha, não vai fazer, como diz aí, cavalinho de pau, né? Não vai colocar em risco a sua vida e os danos à vida de terceiros, não vai imprimir alta velocidade, em geral, né? Estou falando em geral, na média, né? Opa, isso é uma característica, tá? Outra característica é o seguinte: por que quando eu faço seguro, quando um homem faz seguro e uma mulher faz seguro, o seguro da mulher é mais barato? Porque o gênero da mulher, no caso, é mais tranquilo. As mulheres nem são tão perigosas na direção como dizem, inclusive. Ótima colocação. Vamos falar abertamente e o que as seguradoras sabem. Né? O professor não é de dar voltas. Tá? O que acontece? Tá? O que acontece? Não, sério, vou falar sério. Tá? Vou explicar direitinho o que acontece no mercado de seguros. As mulheres pagam menos seguros porque elas têm uma direção defensiva. Tá? O que é de uma direção defensiva? Elas são mais cuidadosas, elas, geralmente, muitas vezes, elas dirigem com o filho, com a mãe, com o pai. Né? Então, as mulheres elas têm mais atenção, no geral. Tá? Algumas não, mas a maioria sim. Então, o que as seguradoras perceberam? Que o tipo de acidente que as mulheres se envolvem, geralmente é aquele acidente de pequena monta. O que é o acidente de pequena monta? É a mulher que estava no celular e foi arrancar na sinaleira e bateu no carro de trás, ok? É a mulher que muitas vezes entra na garagem e tem dificuldades para estacionar, termina raspando ali na coluna da garagem ou ali no muro da casa, porque é muito estreito ali para entrar o carro. Via de regra, é esse o tipo de acidente que as mulheres se envolvem. Tá? São acidentes pequenos, batidinhas pequenas. Já os homens, qual é a característica dos acidentes dos homens? Yasmin? Álcool? Os homens bebem mais, os homens têm uma direção mais agressiva, muitas vezes os homens, o dano Excesso de confiança. Excesso de confiança ou burrice mesmo, né? Os homens batem mais forte, muitas vezes tu tem a perda total do veículo. Tá? O dano do veículo é muito maior, entenderam? Por isso que o seguro das mulheres é mais baixo que o dos homens, porque as seguradoras sabem que as mulheres, o tipo de acidente que as mulheres se envolvem é um tipo mais frequente. Tá? É muito mais frequente esse tipo de batida, as pequenas batidas, do que essas batidas que envolvem morte, perda total do veículo. Mas, por outro lado, o valor do conserto é muito menor. Entenderam? Então, o que as seguradoras fazem? Já vou te dar a palavra, Marcos. As seguradoras fazem o seguinte: estabelecem uma franquia. O que é uma franquia, pessoal? Por exemplo, a franquia do meu carro, renovei agora, semana passada, a franquia do meu carro. A franquia do meu carro é R$ 2.500. O que significa isso? Significa que se eu bater o carro, der um arranhão no carro, der uma batidinha na sinaleira, né, tiver com o celular e bater no outro carro, uma pequenas batidas, tá? E for arrumar o carro, se o conserto do carro for inferior a 2.500, vamos supor que seja 2.400, o seguro não cobre. Todo o custo vai recair sobre o professor. Por outro lado, se a batida for mais forte, tá? E for, por exemplo,
de R$ 5.000, o conserto, o que vai acontecer? Até R$ 2.500 o professor vai pagar. A diferença, os outros R$ 2.500 do conserto, quem vai pagar é a seguradora. Entenderam? Então, a franquia serve justamente para diminuir o valor do seguro. Se não houvesse franquia, o valor do seguro seria absurdamente alto. Por quê? Porque a grande maioria dos acidentes são pequenos acidentes. Estão entendendo ou não? Márcio, depois Vivian. Não, era só essa observação, professor, da franquia que eu ia trazer. Mas o senhor já... Tá concordando comigo? Não, eu ia trazer esse exemplo aí da franquia, mas como o senhor já deduziu aí, já esclareceu, né? Perfeito. Obrigado, Márcio. Vivian. Eu ia falar sobre a franquia também, né? E como as franquias elas estão extremamente absurdas hoje em dia. Meu marido, no caso, ele tem uma XRE 2022, uma moto. Ele sofreu um acidente agora no começo do ano, um pouquinho antes de eu entrar para a faculdade. A franquia dela saiu R$ 5.300. Valeu mais a pena arrumar por fora do seguro, mesmo pagando seguro, isso botando as peças na Honda, do que ir pelo seguro. Tu entendeu? Mas por que existe a franquia? A franquia é justamente com o objetivo, se não, pessoal, o valor do seguro seria demasiadamente alto. Tá? Por que existe na área, vamos voltar para a área da saúde, tá? Por que existe na área da saúde uma cesta de bens e serviços? Por que existe uma... na área da saúde, existe, por exemplo, um limite de cobertura, justamente porque nós temos que limitar, racionalizar os gastos. Tá? Por exemplo, no plano de saúde, tu estabelece muitas vezes o tipo de hotelaria, né? Se é hotelaria privada, se é quarto individual, né? Hotelaria, eu falo do quarto, né? Se é quarto individual, ou se tu vai ficar com 2 ou 3 dentro do quarto, né? Novamente, né? O contrato estabelece algumas condições para reduzir custos, tá? Por exemplo, tá? Alguns procedimentos, né, são limitados, não estão previstos no contrato. Claro que depois, no Brasil, né, como tu tem uma insegurança jurídica muito grande, muitas vezes as pessoas, e novamente, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou apenas conversando sobre o assunto, tá, pessoal? Vocês façam um juízo, eu tenho meu juízo sobre isso, tá? Algumas coisas eu acho que é um abuso, as pessoas sabem que não tem direito, depois judicializam, e outras vezes a empresa também se aproveita, né, de contratos enormes, sei lá, letras pequenas, aquela coisa que muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que tem direito ou não. Então, ambas as partes tentam se aproveitar do contrato, tá? E os advogados estão aí justamente para isso. Mas, né, o que eu estou mostrando aí? Para que o contrato seja eficiente, ele tem que ser claro. As partes têm que saber exatamente os seus direitos e as suas obrigações. E muitas vezes, para que esse contrato possa ser claro, é importante o quê? É importante que as informações não sejam escondidas e que o comportamento não seja oportunístico pós-contratual. Então, vou dar outro exemplo para vocês na área da saúde. O que é o comportamento oportunístico pós-contratual? Vamos supor que eu faço um plano de saúde, tá? E esse plano de saúde permite que eu faça todo tipo de procedimento. Aí eu vou querer fazer, por exemplo, né, tratamento para pele, né, tratamento para
impotência sexual, não é meu caso, vamos supor que fosse, tá? Tratamento para, sei lá, para redução de peso, e por aí vai, uma infinidade de coisas. Então, o contrato tem que limitar, de certa forma, né, aquilo que o indivíduo tem direito. Porque se o contrato for um contrato ilimitado, for um contrato onde todos não está claro quais procedimentos podem e quais procedimentos não podem, a consequência é que o contrato não funcionará. É que haverá um desequilíbrio contratual entre receitas e despesas. Você lembra que a gente teve uma questão na prova sobre copagamento? Sim ou não? Se lembram disso? Sim. O que é o copagamento, pessoal? É uma forma de evitar o comportamento oportunístico. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um seguro e, se não tiver o copagamento, o que a pessoa faz? A pessoa passa o dia inteiro indo no médico. Né? Vai no médico para pele, vai no médico para dor nas costas, vai no médico para próstata, vai no médico para intestino, vai no médico para dor de cabeça, assim por diante. Opa, o que faz o copagamento? O paciente é responsável por parte dos custos. O copagamento diz o seguinte: ó, tu não está proibido de ir, mas uma parte dos custos da consulta, quem vai pagar é você. Quem vai pagar, quem vai arcar é você. Porque se eu não fizer isso, tu vai utilizar de forma indevida o contrato. Tu vai abusar do uso do contrato. E a consequência qual é? Um desequilíbrio contratual, um aumento muito grande nos custos do contrato. Ah, professor, mas não tem problema porque recai só sobre a seguradora. Não é bem assim. Esses planos de seguro são coletivos. O que a seguradora vai tentar fazer? Vai tentar repassar esse aumento de custo para o coletivo, para o conjunto de segurados. No momento que ela consegue repassar para esse conjunto de segurados, vai voltar aquele problema que eu falei para vocês. Os mais saudáveis, os mais jovens, já vou te dar a palavra, Thaís, os mais saudáveis, os mais jovens vão sair do contrato, do plano coletivo. Só vai ficar os menos saudáveis, os mais velhos. Qual é a consequência disso? Cada vez mais o contrato fica desequilibrado. Fala, Thaís. Os últimos, acho que faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos, veio uma nova leva de informações nos convênios, né? Nos convênios que é atendido aqui no Rio Grande do Sul, que houve uma troca de contratos, eu não sei se o senhor vai se lembrar, que vários convênios fizeram seus conveniados, né, os seus beneficiários, fazerem novos contratos em função esse contrato de cooperativa, não é de cooperação, coparticipação. Eu acho, se eu não me engano, aqui em Porto Alegre foi quase todos os convênios que fizeram novos contratos, e quem tinha os contratos antigos, aquele pessoal, às vezes da prefeitura, aposentado, que tinha as GEAP, aquele pessoal todo, teve que entrar com ação judicial porque não foi permitido por lei a nova troca de contratos. Eu sei que a gente teve bastante problema no hospital com esse tipo de contratos. Isso daí foi há uns 3 ou 4 anos. Então, mudou a função dos convênios em função de todo esse aumento da questão das despesas na área da saúde. E agora está havendo uma nova leva em função daqueles pacientes que são pacientes que são especiais, aqueles que precisam de home care,
que tem os oncológicos também, em função de ter que fornecer medicamento e tratamento especializado, eles também já começaram com a nova troca de contratos para aumentar os valores e diminuir a abrangência. Ou seja, tu está tentando equilibrar financeiramente o plano. Parece, que coisa injusta, que coisa desigual, que coisa desumana. Mas, na verdade, quando tu tenta equilibrar um plano, tu tenta fazê-lo, torná-lo eficiente. Por que isso? Porque, na medida em que tu estabelece uma melhor distribuição dos custos do plano de saúde, né? Olha, tal pessoa, de acordo com o seu perfil, vai pagar tanto em relação a outra, tu vai manter essa proporção, tu vai manter esse equilíbrio entre saudáveis e não saudáveis. Tá? Se tu desequilibra o contrato, se tu estabelece condições onde a pessoa pode superutilizar, né, a demanda, né, os bens e serviços de saúde, isso vai gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é ruim não só para a seguradora, é ruim para todos os clientes, todos os segurados que fazem parte do contrato. Ok? Posso continuar? Positivo. Sim. Estão entendendo o que é assimetria de informação? Do carro. Eu pergunto, tá? Depois que... O que a seguradora faz para que a gente tenha um comportamento, continue tendo cuidado com o carro? Alguém sabe? As vistorias. Não, além das vistorias. A seguradora não dá desconto para o bom motorista? Sim, devido à sua pontuação em carteira. Ou seja, a seguradora, se tu não tem multas, se tu não demandou serviço de guincho, se teu carro não foi furtado ou roubado, né? Se tu não teve acidente, a seguradora diz o seguinte: olha, Ricardo, tu não utilizou o seguro ano passado, tu pagou o seguro e não utilizou. Ótimo. Tu atuou no interesse da seguradora, tu atuou no interesse do benefício do contrato. O que eu vou te dar de vantagens? Um desconto no próximo renovação do contrato. Para que isso? Para que isso, pessoal? Para que pós-contratual, após a assinatura do contrato, eu continue tendo um comportamento que eu tinha antes da assinatura do contrato, antes do seguro do automóvel. Entenderam? Então, o objetivo, muitas vezes, é tu criar incentivos para que o segurado, né, que aquele que tem o seguro do automóvel, continue tendo o mesmo comportamento que tinha antes do seguro do automóvel. Isso é bom para o segurado? É, porque ele vai ter um desconto. E é bom para a seguradora? É, porque o custo da seguradora vai diminuir. Né? Ela não vai precisar pagar tantos seguros por acidentes, por furtos e por outras coisas. Estão entendendo? Sim. Na área da saúde, por exemplo, tem muito seguro saúde que oferta benefícios. Querem um exemplo? Por exemplo, descontos em academias. Tá? Descontos com nutricionistas, né? Orientação de nutricionistas. Por que as seguradoras fazem isso? Qual é o objetivo? É evitar que a pessoa demande bem de serviço de saúde. Quanto mais saudável a pessoa estiver, menos ela vai demandar bem de serviço de saúde. Melhor para o seguro, melhor para o contrato. Entenderam? Novamente, a seguradora está criando incentivos para que o contrato seja mais eficiente. Tá claro? Sim. Vou dar outro exemplo aqui.
ver se eu acho aqui outro exemplo. Falamos da saúde, falamos dos carros. Vou ver se eu acho mais outros exemplos. Ah, isso aqui é interessante. Algumas vezes, quando tu vai comprar um alimento, tá? Quem é que consome produtos orgânicos aqui na sala? Alguém consome? É caro, né? Sim. Giovana, tu consome produtos orgânicos? Sim, Não, eu acho muito caro. É muito caro, né? Eu também não. É muito caro. Bem mais caro. Perfeito. Bom, mas vamos supor que eu tenho uma feirinha que de vez em quando, não vou muito, mas algumas vezes já fui lá, sábado de manhã, ali na Redenção. Vocês conhecem ali? Feira de produtos orgânicos? o que aconteceu aos sábados? Oi? O que acontece aos sábados? Sábado, né? Sábado aí. Ok. Bom, o que é essa feira de produtos orgânicos? Agora eu pergunto, qual é a garantia que eu estou comprando aquele produto, que aquele produto é orgânico? Realmente, professor, nenhuma. E a embalagem está ali e acreditar na embalagem. E realmente ser mais caro. Mas aí é por isso que muitas vezes tu tem que ter o selo, chamado selo de garantia. O que é o selo de garantia? Ele te dá confiabilidade, ele diminui a informação adversa, a informação assimétrica entre comprador e vendedor. No momento que o Inmetro, ou uma cooperativa, ou uma instituição pública estabelece ali o selo, dizendo você está comprando um produto orgânico, tu está diminuindo a assimetria de informação entre comprador e vendedor. Estão entendendo? Vou dar outro exemplo, tá, pessoal? Quem é que gosta de ir na Expo Inter? Eu gosto. Joana, gosta? Sim. Gosta de ver o que? Os coelhinhos? As máquinas. Ah, eu gosto de ver os coelhos. Gosto de ver os chinchila, aqueles, os E hamster. comer. Hã? E comer. Ah, tu gosta disso. Quem mais que falou que gosta de ir? Eu. O que tu gosta de olhar lá? Ah, é da comida, dos produtos coloniais. Cavalos? Da comida. Ah, você só quer saber de comer, gurias? Tá. Vamos supor o seguinte: vamos supor que o professor seja um produtor rural e vai comprar. Tem aquelas vacas leiteiras assim que parece um negócio assim, enorme, né? Já viram? Nelore. Hã? Tá. As vacas leiteiras, tudo bem. Quanto é que tá uma vaca daquelas lá? Hein? Uma ovelha, um cavalo crioulo? Deve estar quase R$1 milhão, não é isso? Dependendo do bicho, não é isso? Sim. Se não mais. Eu pergunto, qual é a garantia de que aquela vaca, de que aquele cavalo, de que aquela ovelha, de que aquele coelho, aquele galo, sei lá qual animal que está sendo, é um animal de qualidade? Que eles têm o certificado da raça, certificado de veterinários, tem os selos, tem reconhecimento em associações, em uma série de documentos. Tem a árvore genealógica também, que eles disponibilizam. Exatamente. Tu tem todo, né? O animal é filho de tal, do cruzamento da vaca tal, com o touro tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, tu tem toda uma garantia de que aquele animal é um animal de qualidade, concorda? Novamente, tu tá o quê? Tu tá reduzindo a assimetria de informação. Através do quê? Através de certificados, através de selo de garantias. Tá? O que faz o boticário, pessoal? Tem pessoas que compram no boticário, compram um produto, serviço, se esses produtos forem sustentáveis, não é isso?
Isso. Não Natura podem também. tentar animais também. O Boticário não estabelece lá que o produto dele é sustentável, que é retirado da floresta, que não tem lá, que não utiliza mão de obra análoga à escravidão, não faz isso? Não sabiam disso? Eu sabia da Natura, a Boticário. Desculpe, Boticário não, Natura, errei. Natura. Ótimo, Alessandra, obrigado. Nada. Opa, o que ela está dizendo para o consumidor da Natura? Né? Que tu está comprando um produto que atende o teu perfil de cliente. Né? Tu está pagando por um produto que não utiliza de nenhuma forma aquilo que te afronta, aquilo que é contra a tua visão de mundo. Entenderam? Novamente, tu tem certificação, garantias para que o contrato de compra e venda seja o mínimo assimétrico possível. Vou dar outro exemplo, tá? Quando a gente compra um carro, tá? Vou dar um exemplo. Antigamente, quando se comprava um carro, o carro chinês era mais barato que os outros carros. E o que se dizia do carro chinês? Que o carro chinês era de menor qualidade, não é isso? É. Tá. Hoje em dia, os carros chineses melhoraram muito. Isso é verdade, é um fato. E eles sabem que melhoraram muito. Sabe por que eles sabem? Toda vez que tu vai comprar um carro chinês hoje em dia, eles te dão 5 anos de garantia. Quando a fábrica te dá 5 anos de garantia, o que ela está te sinalizando? O que ela está te informando? Que ela confia naquele carro, que aquele carro é bom, que não vai dar problema, que tu não vai ter que ir na loja trocar o motor, que não vai ter que... Porque se ela não confiasse no produto dela, ela não dava toda essa garantia. Concordam ou não? Sim. Né? Então, muitas vezes, a garantia é uma forma de dizer para o comprador do produto, de que aquele produto é de qualidade. Tu está sinalizando para o produtor, para o vendedor, para o comprador, que aquele produto é de qualidade. Vou dar outro exemplo para vocês. McDonald's. Quem é que gosta de ir no McDonald's aqui? Fala, Vivian, pode. Eu amo o McDonald's. Eu amo o Big Mac. Tá. Eu gosto bastante dos nuggets deles também. Ótimo. Tá. Vou confessar para vocês, tá? O professor odeia o tal do Big Mac, tá bom? Mas o professor gosta de viajar muito, tá? Já falei para vocês que eu gosto de viajar. Toda vez que eu consigo juntar o dinheiro, eu vou viajar para o exterior. Agora, com o preço do dólar, está meio complicado, né? Mas já viajei, tá? E quando tu viaja para o exterior, tudo é muito caro, né, pessoal? Porque aqui no Brasil, a gente, por mais que tenha um salário adequado, bom, né? Lá no exterior é baixo o salário, né? Porque o custo de vida lá é mais alto, né? As pessoas ganham muito mais. Então, quando a gente vai para o exterior, por exemplo, eu me lembro que em 2019 eu fui para Nova York, tá? Fiquei lá uma semana, passei um frio desgraçado, nevava todo dia lá. Ok, e eu tinha que comer, né? Tinha que almoçar, né? E tipo, eu, a esposa, a filha, era caro. O que eu fazia? Putz, como é que eu vou almoçar sem gastar uma fortuna? Eu pensava, né? Eu dizia o seguinte, puxa, eu vou no Big Mac, eu vou comer um Big Mac. Por que eu vou comer um Big Mac se eu não gosto de McDonald's? Se em Porto Alegre eu jamais vou no McDonald's. Porque qual é a característica do McDonald's? Não é a padronização? O Big Mac lá de Nova York não é muito parecido com o Big Mac lá de Estância Velha? Seria. Não, né? Os produtos não tem um padrão de qualidade do Big Mac. Tem muita diferença do Big Mac da Silva Sol para o Big Mac da, sei lá onde é que tem, do centro? Eu acho que tem. Tu acha que tem, né?
Eu acho que Eu acho que não, porque por conta de ser uma o franquia, tem McDonald's, que ter o mais Burger gosto. King. Oi, quem é que vai falar? Existe uma padronização até lá na Índia, onde tem pimenta, existe a padronização do McDonald's. Tu pergunta se tu quer com pimenta ou sem pimenta, por causa do padrão dele. Exatamente. Então, quando o professor viaja, o que o professor faz? O professor vai no Big Mac, vai no McDonald's, vai no Burger King, vai o que eu vou muito seguido, por exemplo, no Domino's. Já comeram pizza no Domino's? Já. Esse ano eu fui, por exemplo, tá? Início do ano eu fui para a Flórida. Poxa, também é muito caro. Tá tudo controlado. O que o professor fez? Puxa, o que eu vou comer? Aí eu me lembrei, pá, Domino's tem aqui nos Estados Unidos, né? Aliás, é deles lá, né? A gente... E não é tão caro, né? A pizza Domino's em relação a outros restaurantes. Por quê? A qualidade é a mesma, é uma franquia, né? Ou seja, tu tem padronização. E por que é tão importante tu comer, tu ter essa informação? Porque a pior coisa do mundo, tá, é tu chegar num lugar onde tu não tem estrutura nenhuma, tu tá num hotel, numa coisa assim, e tu, por exemplo, ter uma dor de barriga. Aí tu passar 3, 4, 5 dias sem poder sair do hotel. Tu tá pagando uma fortuna numa viagem, que não é barato, tá? E não pode usufruir. Então, o que as pessoas fazem? Garantem essa parte da alimentação, né? Consumindo em empresas, em lojas, em restaurantes, onde tu tem uma certa confiabilidade. Por quê? Porque o produto é padronizado. Toda vez que eu comi no McDonald's, em Nova York, em Antagorda, em Não Me Toque, em Passo Fundo, que eu já comi Opa, toda vez, independente do lugar, em Paris, em São Paulo, eu nunca tive problema de saúde, porque o produto é padronizado. O que a McDonald's faz? O McDonald's diminui a simetria de informação. Ou seja, ele sinaliza para ti, olha, tu pode comer o meu produto em qualquer lugar. A qualidade vai ser muito parecida. Estão entendendo? Sim. Fala, Thaís. Professor, mas só para mim entender, a simetria é entre o produto, não é? É entre a empresa e quem compra. Essa é a simetria, ou maior ou menor. Contrato de compra e venda, maior ou menor. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Vamos supor que tu quer ir num restaurante. Tu sabe como é que é como é que é a comida. Tu nunca foi naquele restaurante. Tu sabe a qualidade da comida daquele restaurante. Tu sabe se aquele produto é feito com cuidado, se a cozinha é limpa ou não. Né? Se os produtos eles não estão estragados ou eles estão bem refrigerados. Quem é que tem mais informações? É o dono do restaurante ou é tu que está indo pela primeira vez? O dono do restaurante. Então, tu tem uma assimetria de informação. Tudo bem, uma cidade como Porto Alegre, até tu conhece mais ou menos os restaurantes. Agora, quando tu vai numa cidade, vou lá para Uruguaiana, por exemplo, e aí estou na beira de estrada e eu tenho um McDonald's e um restaurante que serve uma laminuta. Não, professor, eu entendia o contexto, tá? Mas a minha pergunta é, por exemplo, eu vou num restaurante que eu não conheço. A simetria o termo correto é que a simetria é maior para o dono do restaurante. Para mim, a simetria é maior para mim do que para o dono do restaurante, porque eu não tenho informação. Não, é só o termo que eu estou querendo saber. Assimetria, uma relação assimétrica, é uma relação desigual. Tá? Então ela é maior para mim. Porque eu não tenho informação. Tá? Não é só isso que eu estou escrevendo aqui, professor. Eu peço desculpa por ter questionado. Está aprendendo. Nós estamos aprendendo aqui. O que é uma coisa assimétrica? Uma relação desigual, né? Uma relação em que tu estabelece desigualdade entre as partes. Nesse caso, me parece claro. A desigualdade é o seguinte:
o dono do restaurante ele tem muito mais informações sobre a qualidade do produto do que eu, que vou comprar lá. Entendeu? Tudo bem. O que faz a legislação? A legislação permite que a gente visite a cozinha, não é isso? Teria. Nós temos esse direito. Mas o fato de visitar a cozinha não é garantia de que a gente não consegue enxergar tudo na cozinha. A gente vai enxergar se não tem rato, se não tem barata, mas a qualidade do produto, se o produto foi bem acondicionado, se o produto estava no refrigerador, se o refrigerador ficou ligado a noite inteira. Concordam? A gente sabe, por exemplo, que tem muitos supermercados que desligam, né, a refrigeração à noite para economizar energia. Não é verdade? Sim. Tá? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. A padronização diminui a desigualdade entre comprador e vendedor. Entenderam? Sim. Então, o padronizar é muito importante. Fala, Márcio. Professor, meu primeiro emprego foi no McDonald's e eles tinham assim um controle de qualidade muito excepcional que periodicamente, assim, em momentos aleatórios, vinha o responsável com um termômetro, medir a temperatura da carne após ficar o tempo médio para ver se a temperatura que a chapa esquentava se estava ideal para não sair nem crua e nem nem Tostada. muito passada do ponto os hambúrgueres. Perfeito, né? Novamente é um padrão de qualidade. Ou seja, por que isso? Para estabelecer um padrão, para estabelecer uma padronização do produto. Entenderam? Por exemplo, tá? Volta e meia, tu tem ali o Minha Casa Minha Vida, né? Muitas empreiteiras que fazem, né, financiadas pela Caixa, que constroem casas populares, ok? Eu pergunto para vocês, quando a gente compra uma casa, um apartamento, né, a gente sabe a qualidade do imóvel? Sabe? A gente consegue identificar qual foi o material utilizado no imóvel? Não tem como saber. Oi? Não sabe. Tu não sabe, né? Muitas vezes tu não tem conhecimento. A parte hidráulica, os canos, os azulejos. O que aconteceu em muitas obras da Minha Casa Minha Vida? Após alguns anos. Tiveram infiltração. Caiu o azulejo, problema de vazamento de água. Materiais de má qualidade. Construíram com areia de praia, também teve uma época. Teve inclusive um prédio que caiu no Rio de Janeiro porque o cara usou areia de praia para construir o prédio. Esse cara até foi, acho que foi em 2002, até já morreu esse cara, né? Foi preso, assim por diante. Opa, o que eu tenho aqui? Novamente, eu tenho uma relação assimétrica, né? Eu tenho uma relação desigual entre comprador e vendedor. O comprador ele vai olhar o imóvel, mas ele não sabe exatamente a qualidade do imóvel. Por exemplo, a qualidade do material utilizado nos elevadores, se o prédio tiver elevador, a qualidade se é uma marca boa que eles utilizaram para os canos, se era PVC, se era Tigre, qual é a outra marca boa que tem? Tigre tem outra marca que é muito, muito usada. Opa, novamente, tu tem uma relação desigual entre comprador e vendedor. O que tu pode fazer para diminuir isso aí? Tu pode estabelecer no contrato o seguinte: a empresa tem a obrigação de arrumar em caso de vazamentos, em caso de queda de azulejo, muitas vezes tu tem queda de pastilhas no prédio, né? O prédio que tem a fachada com pastilha começa a cair logo 2, 3 anos depois, tá? E aí as obrigações da empresa, né, são estabelecidas no contrato justamente para que o comprador tenha mais garantias, né? Para que essa relação contratual entre comprador e vendedor seja uma relação mais equilibrada. Estão entendendo?
Sim. Esse eu tenho mais exemplos. Restaurante, a gente falamos, tá? Será que a qualidade dos alimentos servidos é realmente de boa qualidade? Tá? Vocês conhecem a marca Brastemp, não conhecem? Sim. Vocês se lembram, os mais jovens não se lembram, mas antigamente tinha uma propaganda assim, que aparecia, não é uma Brastemp. Já ouviram falar dessa frase? Sim. Por que a propaganda dizia, não é uma Brastemp? Porque a Brastemp era a melhor marca. Ela não existia nenhuma igual a ela. Porque nós acreditávamos, o consumidor acredita o seguinte, olha, a marca boa é a Brastemp, a que dura mais, é de melhor qualidade, a que dá menos manutenção, não é isso? Então, quando a publicidade dizia isso, ela estava dizendo o seguinte, olha, tu até pode pagar mais caro, mas tu sabe que tu vai comprar um produto de melhor qualidade. Novamente, tu estava sinalizando para o comprador, mas esse sinal era confiável. O comprador, aquele cara que ia comprar bastante, acreditava nesse sinal. Concordam ou não? Sim. Justamente, tu estava diminuindo a assimetria de informação entre comprador e vendedor. Estão entendendo? Aí, nesse caso, não foi uma padronização. Nesse caso, foi uma informação, uma publicidade. Por quê? Porque a empresa, no caso, a marca Brastemp, tinha uma reputação no mercado. Algumas empresas têm uma ótima reputação no mercado, outras nem tanto. Concordam? Total. Me ajudem, tentem lembrar empresas com boa e má reputação. Electrolux é boa, Britânia não é bom. Peugeot não é uma marca boa. Cadência. Cadência, né? Tinha na minha época, tinha CCE. Você lembra da CCE? Sim. Era um produto de baixa qualidade, entendeu? Já o produto de alta qualidade era Sony. Então, por exemplo, Philips era um produto de alta. Mas isso é uma coisa que a empresa constrói, uma reputação, tá? A Varig, né, que era uma empresa que tinha serviços muito bons. Então, essa reputação a empresa constrói. Se realmente o consumidor acredita que essa informação é verdadeira, que o produto que a empresa está ofertando é um produto de qualidade, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma diminuição da assimetria de informação. Vê se tem mais um exemplo aqui. Isso aí. Já ouviram falar dessa expressão martelinho de ouro? Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe o que é martelinho de ouro? Martelinho de ouro é aquele mecânico meio duvidoso, não é isso? Geralmente é o funileiro, aquele cara que faz funilaria do carro, né? Eu pergunto, quando a gente o carro dá problema, tá? E já não está mais na garantia, ou tu não quer usar a garantia porque a garantia geralmente é mais cara, né? Serviço de garantia. Na concessionária é mais caro. Eu pergunto para vocês, será que a gente tem conhecimento, né, da qualidade do mecânico? Ou essa relação é uma relação assimétrica? É assimétrica. Então, o que muitas vezes a gente faz? A gente tenta pegar, né, informações com alguém, né, Indicação. tenta pegar né, alguma informação que de muitas vezes na internet até, justamente para diminuir a simetria de informação. Mas o serviço de mecânico é um exemplo, né? É um exemplo de como a gente
com uma relação desigual entre contratado e contratante, entre o prestador de serviço e aquele que paga pelo serviço. Estão entendendo? Outra coisa, gurias, tá? Quando vocês vão na primeira vez no cabeleireiro, não dá um medo? Sim, e eu tenho cabeleireira de confiança que sempre corta meu cabelo. Novamente. Por quê? Porque o cabelo, né, é uma coisa muito importante para a gente, né? Então, opa, quando a gente não conhece o cabeleireiro, nós temos, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que ela sabe meu corte ou não? Nós temos uma relação assimétrica, tá? Tem vários exemplos aqui, tá? Vamos ver se eu acho. Ó, qual é a forma de diminuir essa desigualdade de informação? Já falamos. Patenteamento de marcas, né? Reputação, padronização, garantias, certificação, cadeia. Subway, não tem uma cadeia de lojas a Subway? Todo mundo sabe o que é Subway, não sabe? Sim. Sim. Renner, não tem cadeia de lojas? Sim. A gente sabe que, independente da Renner, o produto é de qualidade. Outro exemplo, licenças, pessoal. Quando a gente estragou a batedeira, estragou o liquidificador, a gente liga geralmente para quem? Para autorizada, né? Para assistência técnica, né? Autorizada. O que é essa assistência técnica autorizada? O que ela está dizendo? Que a empresa lá, que é a Britânia, que é a Arno, que é a Consul, que é a Brastemp, que é a Philips, autoriza aquela empresa, que o cara deve ter feito algum curso, algum treinamento para trabalhar naquele produto, não é isso? Sim. Novamente, nós estamos reduzindo a assimetria de informação. Tá? Ó, o que eu falei? Ó? Com informação assimétrica, os produtos de baixa qualidade expulsam os produtos de alta qualidade. É o caso dos automóveis ali no Big da Sertori, né? Os bons carros não vão estar lá no Big da Sertori. Por quê? Porque não vão, eles querem um preço mais alto, querem vender um preço mais alto. Mas como as pessoas não conseguem diferenciar o bom carro do mau carro, né? O cara que tem um carro bom, o que ele vai dizer? Eu não vou vender por esse preço, prefiro ficar com ele mais um tempo, prefiro dar para o meu filho, o vizinho vai me fazer uma proposta mais alta, porque conhece, né? Me conhece e sabe que eu cuido muito do carro. Tá? Então, tudo isso é possível. Entenderam? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ó. Professor. Fala. Teve um caso de um moço foi procurar um tratamento estético, que apareceu no Fantástico até, ele acabou falecendo por justamente a pessoa se dizia qualificada para fazer o procedimento e, no fim, aconteceu um... Ótimo. Agora, recentemente, um jovem, né, um rapaz, né? Foi um rapaz. Né, que ele foi fazer um procedimento de estética, não é isso? Sim. E era uma blogueira, não é isso? Era uma blogueira que tinha feito um treinamento online. Ou seja, o cara não sabia exatamente a qualidade, né? Não tinha informação, não sabia o risco associado àquele procedimento, a qualidade do prestador de serviço. Né? Opa, tu tinha aqui uma relação assimétrica. Por exemplo, na relação entre médico e paciente, quando o médico vai fazer uma cirurgia, o que a família geralmente quer saber? A pessoa que vai a qualidade do médico, onde é que ele é formado, né? O tempo de atuação do médico, né? Tudo isso são questões importantes para diminuir a assimetria de informação entre médico e paciente. Entenderam?
Sim. Tá? Ó, o que eu falei, ó, que está escrito aqui, ó. Quem é que lê para mim no vermelho ali? Lê para mim toda. Quem é que pode ler toda a lâmina aqui para mim? Quando as pessoas saudáveis deixam o mercado, os gastos esperados médios daquelas que permanecem seguradas, aquelas com gastos esperados entre, acho que é meio milhão. Meio milhão. Meio milhão e 1 milhão. 1 milhão, sobe para 3/4 de milhões. O que aqui está meio complicado, mas o que está dizendo aqui? Quando tu diminui a proporção de pessoas saudáveis, aqueles que vão ficar no plano são os menos saudáveis. Como tu tem uma proporção maior de menos saudáveis em relação a saudáveis, o que vai acontecer? O plano de saúde, o preço do plano vai aumentar. Na medida que o preço do plano aumenta, isso estimula a expulsão dos indivíduos de baixo risco. Quem são os indivíduos de baixo risco? Os indivíduos mais saudáveis. Quanto menos saudáveis estiver e mais velhos e não saudáveis estiver no plano de saúde, mais desequilibrado estará financeiramente o plano de saúde. Entenderam? Sim. Vamos lá. Aqui, essa lâmina, só lembrando, tá? Essa lâmina está à disposição de vocês, tá? O que eu falei da reputação, ó? Rolex. Já ouviram falar da marca Rolex? É uma marca de relógio. Famosinha. Relógios mais caros do mundo, né? Dizem que é um dos mais caros do mundo, né? Tipo caviar, tipo a música do como é que é o nome dele? Só ouvi, nunca. Aquela música. Como é que é o nome do pagodeiro aquele? Você sabe o que é caviar? Nunca vi, só ouvi falar. Como é o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, né? O Rolex é a mesma coisa. Eu sei que existe, mas eu nunca vi perto de mim. Talvez eu tenha visto em alguma loja, né? Ok? Outro exemplo, tá? Carro Volvo. O Volvo é uma marca sueca, tá? Só que a Volvo é conhecida no mundo inteiro por... Já viram Volvo aqui em Porto Alegre? Modelo de carro Volvo? Tá? É uma marca muito conhecida pela segurança, tá? Ou seja, ela tem uma reputação de ser um carro muito seguro. Apple, né? Qual é a reputação da Apple? Tem um processador muito bom, não é isso? Sim. Tá? Ó, Mercedes-Benz também, Facebook, né? É um exemplo de marcas, padronização, ó, Burger King, McDonald's, falamos disso na aula, né? Identidade visual, né? A ideia das cadeias, né? Das cadeias de lojas, a Renner, o Zafari é outro exemplo, né? Onde tu tem serviços muito semelhantes, produtos de qualidade semelhantes, né? Novamente, tu tem a ideia de diminuir a assimetria de informação, tá? Eu poderia falar mais ainda, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, já são quase 10 horas, 2 horas de aula, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, tá? 2 coisas que eu tenho que falar para vocês. Primeiro, em relação a essa aula de hoje. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês e vocês vão tentar fazer essa lista com base nesse material, nessas lâminas que eu passei para vocês, ok? E a gente revisa a aula que vem. Pode ser? Certo. Isso é a Pode, primeira professor. coisa. Pode. Tá? E já é a primeira lista de exercícios para a prova, para a segunda prova. Segunda coisa, se vocês quiserem revisar a prova, eu me disponho a revisar para vocês.
sem problema nenhum. Só tem um problema. Durante a semana, para mim, é muito puxado. Eu tenho muita coisa. Se vocês quiserem, coloquem lá no grupo que eu dou um jeito de, ou esse final de semana, ou final de semana que vem, tá? Organizar, tá? Uma data, encontrar uma data para a gente agendar uma aula online para revisar a primeira prova. Fica a critério de vocês. É só vocês quererem que eu dou um jeito, acho um horário aí no final de semana para revisar a prova para vocês, ok? Só uma pergunta, professor. Não seria, por exemplo, mais fácil o senhor colocar, por exemplo, o gabarito? Alguma coisa assim? Gabarito eu vou colocar. Te prometo que eu Porque coloco. é uma das opções, né, de repente. Sem problema. Gabarito eu coloco, tá? Mas eu prefiro revisar. Eu acho que fica melhor a gente conversando, mas posso colocar o gabarito no Moodle para vocês, tá? Sem problema. Tá bem, pessoal? Alguma pergunta? Gostaram da aula? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, a aula foi muito boa, professor, como sempre. Não. O importante é que vocês aprendam, o importante é que vocês estejam envolvidos no curso, tá? Envolvimento no curso, o aprendizado, vocês lá na frente vão agradecer, não a mim, não ao Ricardo, né? Ao esforço de vocês, né? É muito importante para vocês isso. E o professor só está aqui, né? O professor está há 30 anos nessa trajetória dando aula. Por quê? Porque eu vejo que muitos de vocês se transformaram. Muitos de vocês, né? E eu abro, como eu brinco sempre, eu abro o Facebook, eu tenho amigos e amigas no Facebook, né, que são ex-alunos, e já vi gente passeando em Paris, já vi gente passeando em Manaus, em Recife, com a família, com os amigos, com as amigas, né, curtindo, né, muito, por quê? Porque se esforçaram, conseguiram transformar, né? Então, assim, acreditem em vocês, né, que os professores, né, vocês têm um bom conjunto de professores que vocês vão conseguir. As coisas não acontecem de um dia para outro, mas com o tempo, né, vocês vão ver que a vida se transforma. Tá bom, pessoal? Certo, professor, obrigado. Então tá, um abração para vocês, muito obrigado aí e uma ótima semana, tá? Obrigado, igualmente. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Professor. Obrigada, professor. Boa noite.